para aquelas pequenas, grandes conquistas que a gente vai colecionando ao longo da nossa vida e que justamente por achar que são pequenininhas, que não foi nada, a gente não costuma agradecer e nem celebrar. A gente deixa de passar batido mesmo ou subestima o que a gente fez, diminui o que a gente fez, quando na verdade toda grande meta, todo grande objetivo só se concretiza por causa de uma série de outras micrometas, de uma série de outros pequenos passos que a gente teve que dar, metas que a gente teve que atingir uma por uma até chegar aonde a gente desejava, até alcançar aquele que era o nosso objetivo maior, o nosso objetivo principal. E eu comecei falando sobre isso porque eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo, a celebrar as minhas pequenas metas desde que eu comecei a correr. Hoje eu já consigo correr uma meia maratona, que era a minha meta maior. Hoje eu já estou muito mais bem treinada do que eu estava há um ano, por exemplo, mas obviamente eu não comecei correndo 21 quilômetros, eu não comecei correndo meia maratona, eu não comecei dando conta de correr mais de 2 horas no único treino, muito pelo contrário, eu comecei caminhando, e caminhando 20 minutos, 30 minutos por dia, só depois de umas longas e rotineiras caminhadas de 50 minutos, 1 hora, foi que eu comecei a dar pequenos trotes, e aí só a partir desses rotineiros trotes também foi que eu comecei a correr, e a correr 1 quilômetro aqui, manter esse 1 quilômetro durante algumas semanas, até poder evoluir para 2 quilômetros, conseguir manter esses 2 quilômetros durante algumas semanas também, para que eu pudesse evoluir para 3 quilômetros e por aí vai. Foi um processo. E é isso que eu quero que você perceba. Assim como quando a gente aprende a andar, ninguém nasce andando. Para que a gente chegue nesse estágio da caminhada, a gente tem que aprender a andar primeiro, a dar um passo, não é verdade? Porque quando a gente nasce, a gente nem engatinha ainda. Antes de andar, o bebê começa a engatinhar e ele precisa engatinhar por um tempo até que ele possa evoluir para os primeiros passos dele. Não é assim que as coisas são? E esses primeiros passos, eles são bem vacilantes, já reparou? Criança aprendendo a andar é a coisa mais fofa da vida, né? Elas trombam em tudo, elas tropeçam, elas caem, elas desequilibram, elas parecem um bêbado mesmo, assim, andando. Mas é um processo. E a criança precisa passar por esse processo até que ela se sinta mais segura, mais confiante e também tenha mais firmeza para andar sem cambalear. E por que eu estou dizendo isso? Porque para chegar no estágio de correr a meia maratona, por exemplo, veja quantas outras metas menores, né, menores bem entre aspas, eu tive que alcançar na vida. E quantos foram os tombos, e quantas foram as quedas, e quantas foram as vezes em que eu tive que me apoiar em outras pessoas, em que eu me senti mais motivada também a partir da motivação das outras pessoas, e que eu achei que eu não fosse aguentar, né? Mas que eu descobri em mim, eu me descobri talvez muito mais forte, mais capaz do que eu imaginava. Eu não sei se você corre também e também não sei como é isso para você, mas para mim os primeiros quilômetros são os piores numa prova, num treino. Eu só consigo parar de me odiar e de me perguntar o que eu tô fazendo aqui, o que eu vim depois que eu já corri pelo menos uns 3 quilômetros, 4 quilômetros. E no começo, quando a meta era correr 10 quilômetros, por exemplo, eu ficava pensando assim, bom, toda vez que eu começava a treinar, quando eu começava um treino, putz, ainda faltam 8 quilômetros e meio, eu não vou conseguir de jeito nenhum, né? Porque eu já tinha corrido ali 1,5 quilômetro e já estava querendo acabar de uma vez com aquele treino, não aguentava mais. Até que eu percebi que o pensamento é que tinha que mudar. Não era para pensar assim, nossa, ainda faltam 8 quilômetros e meio. Mas sim celebrar o 1,5 quilômetro que eu já tinha corrido. E aí focar no próximo quilômetro, na próxima micrometa. Quando essa chavinha virou para mim, os meus treinos mudaram completamente. Porque eu passei a pensar assim, 5 quilômetros já foram, agora bora pro sexto. Mesmo que a prova ou o treino fosse de 21 quilômetros. Entende o que eu quero dizer? E a cada evolução, isso também ficou muito perceptível para mim. Demorou até que eu conseguisse correr 5 quilômetros direto, por exemplo. E a cada quilômetro em que eu chegava mais perto dessa meta dos 5 quilômetros, era um motivo de comemoração, era um motivo de celebração. Imagina se eu pensasse assim,
grande coisa conseguir correr 5 quilômetros e comemorar 5 quilômetros, quando a minha meta é conseguir correr meia maratona. O que são 5 quilômetros? E quanta coisa esses 5 quilômetros me ensinaram, e quanta coisa o processo até chegar aos 21 quilômetros me ensinou sobre mim, sobre os meus limites, sobre as minhas forças, sobre as outras pessoas também, sobre a importância de contar com o incentivo das outras pessoas nesse processo também. Quanta coisa esses 5 quilômetros me ensinaram sobre disciplina, sobre paciência, sobre foco, sobre dedicação, sobre metas, sobre celebrar cada pequena conquista. Se eu desconsiderasse isso, se eu desconsiderasse tudo que eu passei e que eu aprendi para chegar até aqui, esse até aqui não teria sentido algum. Porque só tem sentido quando eu olho para trás e quando eu enxergo a trajetória. E é na trajetória que a mágica acontece. O quanto você tem honrado a sua trajetória e celebrado cada grande pequena ou pequena grande conquista que você vivencia no seu dia a dia, por menor que seja. Por menor que seja, ela tá te levando em direção à sua meta maior? Porque se ela tá te aproximando do seu objetivo de alguma forma, é porque ela é importante. E sim, ela precisa ser celebrada por menor que seja. A gente precisa aprender a celebrar as nossas micrometas, as nossas pequenas conquistas, porque são elas juntas que compõem essa conquista maior e que fazem essa conquista maior valer a pena e fazer sentido pra gente. O quanto você vem celebrando os seus primeiros quilômetros, usando a metáfora da corrida. O quanto você tem celebrado a sua engatinhada, os seus primeiros passos. A mensagem era essa, e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar com quem você quiser. Eu também te convido a se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal, toda semana tem vídeo novo por aqui e os inscritos ficam sabendo tudo em primeiríssima mão, desde que ative as notificações no sininho ou então se cadastrem na minha lista VIP. O endereço para você se cadastrar na minha lista VIP, na minha newsletter, está aqui na descrição desse vídeo. Te espero por lá, combinado? E um beijo grande para você. Eu também te espero no próximo vídeo.